Resumo da novela A Terra Prometida, capítulo de quinta-feira, 14 de março de 2024. Por favor, pessoal, se você é novo e é inscrito no canal, comente, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para sempre o YouTube te avisar quando eu postar um vídeo novo. Nesse capítulo, Akan será desmascarado em público após roubar spoilers condenados de Jericó. O vilão será desmascarado em frente a todos os moradores de Gilgal. Akan, sem saída, revela para Josué e todos como foi que houve o roubo dos spoilers que estavam condenados. Josué condena Akan e seus filhos e eles vão pagar por tudo. Eles pagarão por tudo, enquanto no reinado do rei Camir, o novo rei de Ai, Melina fala com Najara. Ela não imagina que Najara é falsa e que conta tudo das conversas dela para Yusuf. Ela abraça chorando Najara e diz que não vai ficar assim. Então Yusuf abre a porta e diz para Melina que foi ela quem ajudou Ula a fugir. Melina diz que não foi ela e que ela gostaria. Os soldados puxam Melina até o trono do rei e dizem que foi ela quem é a culpada e que Ula escapou. Já Yusuf olha com um olhar furioso para Najara, que fica sem entender nada. Melina implora a seu pai e diz que não fez nada e que queria realmente que ajudasse sua mãe a fugir e que ele não vale nada e que ele é um pai muito horroroso e que faz coisas que ela nunca pensou que ele poderia fazer. Yusuf fala para Melina que ela tem que revelar tudo, porque senão vai ser pior para ela, né, senhor Camir, o nosso rei magnífico. Camir levanta do trono e diz para sua filha que se ela não falar a verdade, vai ser pior, que vai ser na dor e vai ser 50 chibatadas. Melina não aguenta e desafora seu pai e ele dá um bofetão muito grande. Olha o que o pai de Melina fez com sua própria filha. Deu outro bofetão nela e ameaça ela ainda dizendo que se ela for ignorante mais com ele, ele vai fazer muito pior e que ele não considera ela como ninguém. Ela diz que não fez nada, que Dragon é testemunha, enquanto Ravena diz: para, Camir. Então, se ela tá dizendo, vamos lá, Dragon não mente. Eu vou falar com Dragon e ele vai revelar quem realmente ajudou Ula a fugir. Então, Melina chega e quem leva ela é Jorge. O Jorge fala para ela que foi ele quem ajudou sua mãe a fugir, deixando Melina em choque. Ela pergunta o porquê que ele fez isso. Ele descobriu que Ula não teve nada a ver com a morte, que foi condenada por culpa de Ravena e Camir, enquanto Ula é salva por Jorge e abraça pela última vez Melina. Ula está com o objetivo de fugir dali para que não morra. Jorge salva sua vida, então ela se despede de Melina dizendo que a ama demais. Enquanto isso, no julgamento de Akan e seus filhos, Josué manda que Otiniel e Salmão vão buscar o spoilers condenado de Jericó na tenda do vilão. Eles pegam uma capa muito belíssima e luxuosa e várias joias e jogam no chão. Então Josué diz: você merece morrer com seus filhos. Você desobedeceu a ordem do nosso Deus e por isso nosso Deus irá te perturbar de agora para frente. Akan diz: clemência, meu senhor, clemência. Não foi porque eu quis. Josué, eu posso arrumar o tanto de ouro que vocês precisarem, dou a cada um. Josué pega o vilão pela cabeça e diz: nada, Akan, nada o que você vai fazer pode mudar isso. E ele diz que se for para morrer, tem que morrer como homem. Akan e seus filhos são levados para morrer apedrejados. Enquanto isso, Ula conversa com Melina e diz o porquê ela não quer fugir, se ela tudo o que ela queria. Melina diz à sua mãe que precisa salvar Iru, porque ele a salvou e ela é muito grata. Jorge avisa que elas precisam se abraçar logo e se despedir para que Ula foge enquanto há tempo. Ele diz: vamos, Ula, agora, vá embora agora para fugir. Enquanto na tenda da Dona Zaira,
aparece 6 soldados à procura de Ula e diz para Zaira que precisa encontrá-la imediatamente. Ula, graças a Deus, consegue fugir de um marido péssimo, o Camir, o traidor. Ula foge e finalmente ela vai ter uma nova vida. Enquanto Ravenna pergunta a Dragon e faz suas chamas para que Dragon revele quem ajudou Ula a fugir. Ravenna vê algo esquisito, enquanto Josué leva Acã e seus filhos para serem apedrejados perto do tabernáculo. Josué diz: Acã, você traiu nosso Deus e por isso Deus irá te perturbar da agora para a frente. Acã zomba de Josué, dizendo que ele nunca fez como um líder deve fazer, enquanto Ravenna pergunta a Dragon quem foi que ajudou Ula a fugir. Dragon não responde por completo, mas diz que foi um homem. Então Melina fica livre das acusações. Enquanto o julgamento de Acã e seus filhos, Caleb diz que ele não obedeceu à ordenança do Senhor e que por isso eles vão morrer apedrejados. Almon fala que nem na morte eles provam que estão arrependidos, enquanto Ravenna vê algo estranho e diz que Dragon revelou e que diz que foi um homem. Camir diz que nunca revela a cena toda, enquanto Acã é desmascarado e vai pagar por tudo junto com seus filhos, após ter cobiça e não obedecer o que Deus falou, que não era para ter pego os spoilers condenados de Jericó. E eu já te adianto em detalhes que seu fim será trágico e que ele pagará por tudo. Ravenna diz a Camir que infelizmente Dragon não revelou quem é a pessoa, o nome, e que é um homem, e que está entre eles. Enquanto Melina diz: tá vendo, pai? Não fui eu falei. Melina se escapa, então seu pai manda ela sair imediatamente. Enquanto no julgamento, Melquias e Gibá não se arrependem, pior Acã. Enquanto Arauto chega na casa de Tileia e dá um abraço nela, os lagartinhos falam que Arauto só está ali por causa dela, e ele diz: não, crianças, eu vim por causa de vocês todos. Kira não gosta de nada e fica muito triste, porque queria que o pai dela é quem tivesse com Tileia. Enquanto isso, Arauto diz para Kira que quer falar com ela em particular, mas que pode ser ali mesmo. Ele fala que tentou ajudar o seu pai. Ele diz que Jorge foi um guerreiro, um homem bravo, e diz que foi um pai exemplar, e que ele fala e relembra a cena que o rei Durgal iria atirar uma flecha nele e que ele disse. Arauto diz tudo sobre a cena que teve no passado, que o rei Durgal ia matar o pai dela, da Kira, e que ele tentou salvar ele, mas porém que o rei escolheu matar foi o seu pai. Infelizmente não deu certo o seu plano, mas que ele tentou e que isso é o que é importante, e que quer ser um homem bom e ajudar todos eles e formarem uma família e ser feliz. Kira se emociona, está em lágrimas. A garota fala: Arauto, eu gosto muito de você. Você tentou salvar meu pai, que coisa boa. Então todos estão emocionados com a história que Arauto contou. E que ele disse que já foi prisioneiro na masmorra com seu pai e que tentou salvar sua vida. Então ele diz: vocês parecem meu mundo, o universo, a minha família maravilhosa. Kalu fala: não fala assim, que senão eu choro. Enquanto isso, Arauto diz: eu amo muito vocês. Todos abraçam, enquanto Arauto fala para Kira. Arauto pergunta para Kira se ela aceita que ele se case com Tileia, sua mãe. Ela diz sim, bobo, e sorri e dá um abraço muito feliz. Contudo, enquanto isso, Josué está no julgamento de Acã e diz, e manda Maquir atirar a pedra naquele momento. Todos os moradores de Gilgal começam a dizer: traidor, traidor, merece a morte sim. Enquanto isso, Josué ordena novamente: faz assim, pode jogar a pedra. Maquir joga uma pedra enorme que acaba perfurando a testa de Acã e fura e começa a sangrar. Acã diz: Josué,
Maldito Josué, maldito! Josué começa a sair com Caleb e ordena que todos comecem a jogar pedras. Então Acã e seus filhos são mortos apedrejados, e o seu pecado da cobiça e da ganância termina em um final terrível. Infelizmente, não era o que Deus queria, mas eles desobedeceram Deus. Enquanto Maquir diz que tem que queimar tudo que era de Acã e seus filhos, e eles são enterrados por cima de pedras, e que Josué fala que ali será chamado o Vale de Acó, o Vale de Tristeza, que significa Acó, significa tristeza, e todos ficam chocados com toda a cena, e ao descobrir tamanha ganância de Acã e seus filhos. Já Aruna fica triste e comenta com Ioná, que pensa que Josué irá pensar que quem vestiu o uniforme foi ela do mascarado, enquanto Leia e Samara chegam na tenda de Aruna e diz para ela que nesse momento era para ela estar com Josué, incentivando, dando forças a ele e não se murmurando ao tempo todo com falsidade. Enquanto nos próximos capítulos, Yusuf diz que Ula fugiu e que ele não cumpriu o que ele disse. Camir fica furioso com a notícia e diz que já era esperado isso. Já o que vai acontecer é que Ula vai ficar nas garras de Adonisedeque, mas ela será salva por Abu, que irá libertá-la, ela e Aruna, nos próximos capítulos. Aruna se preocupa porque pensa que Josué está triste com ela. Ioná diz que jamais Josué ficará triste com ela, porque os dois se amam e ele acredita nela 100%. Aruna diz que vai tentar falar com ele. Adonisedeque pergunta ao seu soldado se ele sabe notícias e que Ai realmente venceu os hebreus. O soldado fala para Adonisedeque que sim, Camir faz um pedido chocante durante uma cerimônia em frente a todos e diz que precisa de uma nova rainha e convida Ravena, deixando Melina em choque. Melina promete vingança a seu pai. Camir anuncia a todo o povo que a nova rainha é Ravena e que esperou por aquele grande momento e que tem que ter uma nova aliada no reinado de Giai. Enquanto isso, a mãe de Raabe conversa com o seu filho e diz o porquê que ele não come. Ele diz que está preocupado com seu pai, porque se tiver outra guerra. Enquanto Melina garante a Najara que irá se vingar de seu pai e que ele é um monstro. E muito mais. Compartilhe esse vídeo, pessoal, e por favor não se esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar muito esse vídeo. Vamos atingir 100.000 visualizações e eu conto com a ajuda de vocês. Após o plano de Samara dar errado, sua mãe diz que ela tem que se casar com Abel, porque ele merece, que fez o que ela pediu. Ela chora muito e diz que nunca e que vai dar um jeito de se livrar. Se você gostou do vídeo, comente qual nota você dá para a novela e de qual cidade você está assistindo esse capítulo. Nesse capítulo, Ula será presa em uma masmorra após ser acusada de matar o rei Durgal, com o plano de Camir e Ravena. Ula se dará muito mal. Ela dirá para Melina não se preocupar com ela. Melina diz para sua mãe que está muito nervosa e diz que o que o seu pai fez foi um absurdo. Melina descobre que Camir e Ravena são amantes e que seu pai Camir trai Ula sempre com Ravena. Então Ula diz que não é para confrontar o seu pai, porque ela pode também ser presa na masmorra. Enquanto isso, Iru está preso e chama por Najara. Ela diz: Iru, eu não sou Najara, eu sou Melina. O que o Yusuf disse é pura verdade. O rapaz fica impressionado e pergunta por que ela mentiu. Ela diz que foi necessário fazer aquilo porque ela queria fugir e que não ama Yusuf. Enquanto isso, o carcereiro manda que Melina vá embora imediatamente, senão ele vai contar tudo para Yusuf. Melina sai e Iru diz. Enquanto isso, o carcereiro manda eles calarem a boca e nem dar mais uma só palavra, porque senão ele vai confessar tudo para Yusuf. Melina sai. Enquanto isso, Iru fica pensativo. Já Aruna fica preocupada e pergunta a Ioná
quem era que usou o uniforme mascarado para se passar por ela. Josué pergunta: meu Deus, por que tantas aflições? Por que tantas mortes? Porque nós perdemos a guerra contra Ai. O Senhor havia nos prometido vitória antes mesmo. Deus revelará tudo. Enquanto isso, Ioná conversa com Eloi e diz que eles precisam se santificar. Mas antes, Ioná fala para Aruna não se preocupar e que Deus está com ela e que ela tenha fé, que Josué não vai pensar naquilo. Enquanto Arauto conversa com o rei, um novo rei de Ai, que é Camir. Camir diz: Arauto, você acha melhor qual nome para o povo de Ai me chamar? Então Camir pergunta a Arauto o que foi que ele achou do nome. Arauto diz que o nome é muito belo e que é magnífico. Enquanto isso, na tenda de Raabe, ela conversa com Salmão e diz que é uma injustiça por um pecado de um homem. 36 hebreus foram mortos e que Deus vai revelar e que ele fique tranquilo e que tenha fé. Salmão fala que isso é uma coisa podre e que quem fez isso vai pagar caro, porque o nosso Deus não brinca com ele. Ninguém pode brincar com o nosso Deus. Enquanto Melina fala com seu pai e diz a Arauto para deixar eles a sós. Melina bate no seu pai e diz que ele é um covarde, é um monstro e que colocou sua mãe em uma masmorra. Ela diz que sua mãe não fez nada e que ele é um pai muito horrível e que tem vergonha de ser filha dele e que ele não pensa nela e nem na sua mãe e que antes era uma família muito contente e feliz, mas que agora, depois que viu Ravena, não tem olhos nem para a filha e nem para a esposa que viveu muitos anos. Ele diz que não importa de nada ela e nem Ula. Melina fica frustrada e sai correndo para pedir ajuda a Yusuf. Melina diz: Yusuf, por favor, me ajude. Convença meu pai a soltar minha mãe da masmorra. Ele diz que não pode fazer nada. Enquanto na tenda de Raabe, sua mãe diz: então, quer dizer que o meu esposo, ele não fugiu porque quis e sim teve um grave motivo. Enquanto isso, na tenda de Darda conversa com Maia e ela descobre um segredo cabeludo do passado de Maia. Então, Darda diz: então Maia é isso, né? Então quer dizer que o Kemuel é o pai de Aruna. Ela diz que sim e que eles tiveram um grande amor. Enquanto isso, Kemuel fala para Tobias que tem que se arrepender para que Deus perdoe e tem que ser um arrependimento de verdade. Enquanto isso, Aruna chega na tenda de Kemuel e então ele fala: minha filha, você está muito cansada. Estava ajudando Darda com os curativos dos feridos da guerra. Parabéns, Aruna, você é uma pessoa maravilhosa. É isso, Tobias, tá vendo? Ela ajuda todo mundo, é uma pessoa maravilhosa, por isso que Deus a abençoa. Tobias está com ódio por dentro porque Zaqueu está bem, enquanto Josué na sua tenda implora para que Deus lhe diz naquela madrugada quem é o traidor. Deus manda que Josué saia da tenda e fala para ele que vai revelar no amanhecer, enquanto Mara se encontra com Acã e os dois acabam se beijando. Que pena, né, que seu marido não flagrou. Enquanto isso, o carcereiro dorme e Ula consegue fugir com a ajuda de uma pessoa misteriosa. Enquanto Yusuf chega e grita com o carcereiro, que acorda assustado e cai. Então ele diz: meu senhor. Então Ula foge. Enquanto isso, Melquias e Gibá comemoram com Acã, porque são ricos. Acontece o grande julgamento. Josué levanta a voz e diz que tem um traidor no meio dos hebreus. Então Gibá olha para o seu pai e diz: vamos fugir, pai. Vamos fugir. Então Acã diz: se fugirmos agora, vão falar que nós somos os covardes, foram nós. Acã fala que Josué não sabe que os espólios de Jericó proibidos estão com eles. Enquanto isso, Yusuf vê que a cela está vazia e pergunta como foi que Ula conseguiu fugir. Ele disse que ele, o carcereiro, vai confessar tudo a Camir e que ele vai pagar por tudo. Enquanto Josué no julgamento revela: o traidor que transgrediu com o nosso Deus
a aliança e que por isso perdemos a guerra contra Ai, se chama Akan. Akan, ele grita muito forte. Akan é desmascarado em público em frente a todos os moradores de Gilgal. Ele fala: eu? Não, jamais, é mentira. E Caleb fica furioso. Enquanto isso, Cami está no seu trono. Já Yusuf diz ao carcereiro que Ula fugiu e que uma pessoa ajudou. Yusuf bate nas costas dele e Cami manda que leve imediatamente para a masmorra, para sofrer muito. Enquanto isso, Yusuf fala com Cami. Ele diz que mande logo os soldados para fecharem todas as portas da cidade, para que Ula fique e que seja condenada à morte. Enquanto isso, Mara grita e diz que Akan não tem culpa de nada. Todos começam a olhar para Mara e não acreditam no que estão vendo. Mara grita novamente e diz que Akan não. Enquanto o seu esposo diz: mulher, você tá doida, é? Por causa dele e da cobiça, 36 homens foram mortos. Enquanto isso, Josué diz: sejam condenados você e sua família. Ele diz: nós não vamos sair daqui se lutarmos. Mas eu já te adianto em detalhes que eles vão pagar por tudo. Nos próximos capítulos, Melina chorará amargamente e dirá que não foi ela quem ajudou sua mãe a fugir e que ela não tem culpa de nada. Diante do trono, ela confessa tudo que não foi ela e que jura que quis sim ajudar ela e que seu pai é um maldito. Enquanto isso, na tenda da Dona Zaira, aparecem soldados para procurar Ula, enquanto Arauto abraça todos os meninos. Já Cami diz a Melina para confessar tudo. Ela diz que não tem culpa de nada e que ele é um covarde. Ele mete o tapa na sua própria filha. Enquanto isso, Arauto conversa com os lagartos que precisam fugir e convence Kira a aceitar o casamento seu e ela aceita. Já Ravena pergunta ao Dragon, o fogo, a rainha do fogo pergunta a Dragon quem foi que ajudou Ula a fugir.